Bem, Ofélia, por que que eu pensei Ofélia? A gente está vendo que, principalmente para os meninos que vão fazer o vestibular da UERJ, e o Hamlet, é o livro potencial para a redação. É preciso que a gente faça várias análises para tentar descobrir, né, se podemos dizer assim, qual é o ponto mais importante ou um ponto possível de ser abordado na prova. A gente vem vendo que a UERJ está numa perspectiva feminina, porque a gente tem três mulheres aparecendo ao longo das leituras, que a gente viu a primeira com Clarice Lispector, uma realidade onde aquela questão existencial estava muito presente na vida dela do cotidiano, né, da família, da casa, do marido, sair para comprar as coisas para casa, dos questionamentos que ela tem do cotidiano, do dia a dia. Depois a gente entra, né, em Senhora de Alencar, que é aquela belíssima história onde é um contrato social, né? Ela, por amor, inicialmente por vingança, depois por amor, fica aquela coisa, né? Eu e Maria Vitória não gostamos do final, né, Maria Vitória? A gente queria que ela não ficasse com o marido, mas ela se rendeu ao amor, enfim. E agora a gente tem Ofélia, né, dentro de Hamlet, e uma mulher também bem expressiva. Então eu falei, bem, embora Hamlet trate de uma peça, né, que é a questão de um homem e no aspecto também da vingança, né, a gente tem essa outra camada da vingança que a gente não vai tratar aqui, a gente pode ter depois uma aulinha assim, mas a mulher, porque ela vem aparecendo nesses três primeiros livros que a UERJ nos traz. Então, Ofélia é aquela coisa enigmática. A gente não sabe, de fato, o que ela vem trazer. E o bacana da literatura, eu penso que é isso. Você tentar fazer as múltiplas interpretações do que o autor, né, tá trazendo, o escritor tá trazendo. E a gente não tem como saber, né? São meras especulações, porque não dá para perguntar para Hamlet, para Shakespeare, né? Falar Shakespeare, o que você quis dizer com isso aqui, né? O que a gente tem de concreto e material é a questão da época, a questão social da época, a época que o livro foi escrito. Lembrando que Shakespeare ele cria essa peça porque ele estava desesperado atrás de dinheiro e precisava fazer com que o seu teatro, né, que ele havia comprado um teatro, enchesse e pudesse trazer uma renda para ele, né? E brilhantemente a tragédia, eu acho que é aquilo que o ser humano gosta, né? Ver o caos, ver o desespero. E foi fantástico, né? Temos esse clássico de Hamlet e temos várias questões, várias camadas para a gente observar aqui, tá? Botei essa imagem bem bacana. Aí a gente fica pensando, caramba, quem vai falar sobre a mulher, sobre o movimento feminista? Eu dei o que me fez gerar esse diálogo, porque na segunda-feira passada eu dei para os meninos do pré-vestibular uma aula sobre o movimento feminista, né? Porque na sociologia, que eu dou aula de sociologia no pré-vestibular esse ano, 26% da prova de sociologia está pautada em movimentos. Movimento do negro, LGBTQIA+, das minorias, né? Do movimento dos trabalhadores. Então, o movimento feminista foi o primeiro que apareceu para mim e eu comecei a fazer paralelos com Ofélia. Eu falei, cara, tem tudo a ver com Ofélia. Então vamos falar de Ofélia, porque Ofélia pode ser o grande trunfo para a questão da redação. E aí eu fiz um apanhadinho e nós vamos fazer essa leitura e vamos debater essa, essa, essa possibilidade da Ofélia estar pautando, estar sendo
personagem principal do tema da redação, tá? É uma suposição. A tragédia Hamlet, de William Shakespeare, apresenta Ofélia como uma das figuras femininas mais complexas da literatura, cuja trajetória revela múltiplas camadas filosóficas. Ao longo da peça, a personagem evidencia a condição de apagamento do sujeito feminino, a tensão entre loucura e razão, bem como a relação do corpo e da linguagem com o poder. Essa questão da linguagem, né, do poder, o corpo feminino nos traz isso desde a Grécia Antiga, tá? E assim, sua história pode ser interpretada como uma reflexão sobre a liberdade e o papel da mulher em um mundo dominado por estruturas patriarcais e políticas. Não estamos preparados para esta conversa, mas teremos porque a gente é desses, tá? A gente tem que entender que o mundo é um mundo patriarcal. Os homens estão sempre em pontos estratégicos sociais de comando e de poder. Ok, não é a abordagem que a gente vai trazer aqui, e nem essa questão de confronto, tá? Contemporâneo entre a relação de homem e mulher. Não é essa a perspectiva. A perspectiva é a questão feminina e a questão masculina. A questão onde a mulher desenvolve um papel dela e o homem precisa desenvolver o papel dele. Hoje nós temos mulheres lutando, se sobrecarregando de múltiplas tarefas, enquanto criam, por sua vez, filhos, homens, alecrins dourados. Eu adoro essa expressão, as crianças adoram falar em sala de aula. Tia, ele é um alecrim dourado. É aquele homem frágil, aquele homem que precisa, ele está sempre por trás, sempre tem alguém assim na frente dele, e geralmente é uma mulher, né, positivamente ou negativamente. Isso é um aspecto social hoje, e é isso que a gente vai abordar aqui. Em contrapartida, a gente tem essa ideia política da relação da mulher com o corpo, o ecofeminismo, tudo isso a gente vai ver. Mas o que me chamou a atenção foi, esses dias aí, saiu até num canal de vestibular, né, da cantora Taylor Swift. Ela aborda muito essas questões femininas. Inclusive, tem um filme, eu acho que até o Pablo colocou ele lá no grupo, falando sobre uma releitura de Hamlet a partir de Ofélia, que no final, não vou contar da spoiler, mas é um final completamente diferente. Essa questão que estão trazendo para o feminino, a questão do empoderamento, nessa questão dessa vitalidade, né, dessa luta para a mulher poder ter seu espaço. Mas, mais uma vez eu falo para vocês, vimos isso ano passado na UERJ, lá no livro O Conto da Aia. Tem uma série muito famosa na Amazon, e muitos alunos falaram: eu não vou ler o livro, é muito grosso, eu vou assistir a série. Só que antes mesmo desse livro ser proposto como tema de redação da UERJ, Daniele, já tinha visto a série, que por sinal é muito boa. Só que ela só é fidedigna ao livro até o capítulo 4 da primeira temporada. Sendo que o Conto da Aia tem 7 temporadas. São 7 anos de filmagem falando sobre aquele sistema. E que nada tem a ver com o livro. O livro termina no 4º episódio e depois é complemento. E isso acaba trazendo um prejuízo, porque você acaba se confundindo. Não aconselham agora, né, os jovens que vão fazer o pré-vestibular, aqueles que estão participando do grupo de leitura, sem nenhum problema.
Mas aqueles que vão fazer a prova da UERJ, não vejam as adaptações agora, para não ficarem viciados na forma de perceber aquilo que o texto quer dizer, tá? E embora a gente esteja aqui tratando da questão temporal em que o livro foi escrito. Então, é o único elemento que a gente pode observar de fato, sem saber o que Shakespeare estava pensando, mas que não dá pistas para a gente poder entender aquilo que ele quis dizer com essa morte, né? Essa morte no jardim, como bem aqui ilustra a figura. O Pablo já colocou o quadro também, que é belíssimo, com relação a isso. Então, jovens, não vejam agora, não busquem adaptações, porque vai ficar uma lacuna e pode ser que vocês percam pontos na hora do desempenho para poder escrever a redação. Taylor Swift, maravilhosa, uma cantora que eu sou muito fã, né? Embora seja para coisa para jovem, eu gosto muito porque ela sempre aborda questões sociais nas suas letras. Né? O amor está muito em voga, tem suas críticas, mas a arte é aquilo, né? Para a gente curtir e fazer as nossas análises. Diante disso, me chamou a atenção o jardim, porque o jardim ele tem um espaço simbólico muito interessante. E a gente começa na perspectiva, né, que o livro de Hamlet ele traz essa pegada cristã. Né? Quantas passagens bíblicas, quantas referências bíblicas a gente vê na escrita de Shakespeare em Hamlet. E não podia ficar de fora o quê? O jardim. Na tradição ocidental, o jardim remete de imediato ao jardim do Éden, o espaço da inocência e do primeiro conhecimento, onde o feminino, a Eva, é também aquele que desperta e é punido por desejar saber. Então, mais uma vez, né, Shakespeare ali traz uma referência com relação às passagens bíblicas, que ele faz isso de forma brilhante. Ofélia, ao morrer no jardim, repete simbolicamente o destino de Eva. É punida pela consciência da sua própria dor, pelo amor que ousou sentir e pela recusa em permanecer obediente. O jardim, nesse sentido, é o lugar da revelação trágica, o espaço em que o feminino toma consciência de si, mas é silenciado por essa consciência. Filósofos como, por exemplo, Agostinho e Paul Ricoeur já identificaram no Éden uma metáfora da passagem do não saber para o saber, o mesmo movimento existencial que enlouquece Ofélia. Então, essa questão do saber e não saber é uma questão que os filósofos, mais uma vez, essa aula aqui está pautada na filosofia como um mecanismo para dar suporte àquilo que vocês podem escrever, tá? Então, nós temos inicialmente apresentando aqui dois filósofos que tratam essa questão do não saber e do saber, que realmente é esse movimento existencial que Ofélia enfrenta. Em contrapartida, caminhando, né, porque a primeira imagem que a gente vê do jardim é o jardim do Éden. Não tem como. Fala jardim, vem logo no nosso inconsciente, o nosso inconsciente coloca para nossa consciência o jardim do Éden, porque ele tem essa metáfora do conhecimento, essa ideia do pensar existencial. Vou lá, experimento o fruto ou não experimento? Vou ser obediente ou não vou ser obediente? Então, essa camada é uma primeira camada que eu trouxe para a gente pensar. A segunda é o jardim como espelho da interioridade, de Epicuro a Rousseau. Epicuro é porque, assim, no grupo Aposta, quando a gente está lendo a literatura, a gente não entra nas questões filosóficas, porque são muitas camadas. Mas aqui não vai ter jeito. Depois, quem tiver dúvida, a gente pode conversar, a gente pode dialogar, a gente pode abrir uma outra sala, uma outra vez, para poder pensar sobre isso também. Mas aqui, inicialmente, os jovens
já estão mais ligados, porque fizeram 1 ano de aula de filosofia com o professor Pablo, tá? Que deu brilhantemente a sua aula, e a gente vinha caminhando junto com a filosofia e a sociologia. Pronto, falei, fica a dica. Na filosofia, a gente tem outra questão, quando falar jardim, vem primeiro pensador, primeiro filósofo que vem na cabeça, Epicuro, do Jardim de Epicuro, onde lá ele dava as aulas dele, havia uma comunidade ali que buscava um entendimento, uma consciência de si e do coletivo. Então, Epicuro é aquele que chama mais atenção na questão da filosofia antiga com relação ao jardim. Embora Aristóteles tenha uma perspectiva da filosofia peripatética, do caminhar, caminhava pelos jardins ensinando filosofia, porque quando você está caminhando, o seu cérebro está oxigenando. Então, é muito mais fácil de você pensar e aprender quando se está caminhando em pé e conversando, dialogando, do que sentado num quadrado, né, com paredes suspensas, né, e ouvindo sem poder fazer reflexão. Então, o Jardim de Epicuro, Jardim do Éden e Jardim de Epicuro. O jardim é também o símbolo da alma cultivada. Para Epicuro, o jardim, kepos, em grego, era o espaço da filosofia como prática da amizade e da serenidade. Para Rousseau, que já é um filósofo já da parte moderna, é um filósofo moderno, lá do finalzinho, em suas Confissões, o jardim é o cenário da sensibilidade e da solidão criadora. Quando a gente quer pensar, a gente foge. Hoje mais difícil pelas questões sociais, né? Questões de deslocamento geográfico, digamos assim, dentro dos bairros, dentro de onde a gente mora, né? O perigo também. Mas quando a gente quer pensar, a gente se põe sozinho para fazer esse pensar criativo. O ócio criativo, os filósofos, a gente vê sempre está num jardim. Ofélia, porém, encontra nesse espaço não serenidade, mas a fusão entre natureza e dissolução. Seu corpo é absorvido pelas flores, pela água, pela vegetação. Ela se torna parte da paisagem, como se a natureza acolhesse aquilo que a cultura rejeitou. É uma inversão trágica da ideia epicurista. O jardim não é mais um refúgio do pensamento, mas o túmulo da linguagem e da razão. Lembrando aqui, para quem não está acompanhando a leitura e está participando ou vai ouvir depois a aula, Ofélia morreu. Inclusive, faremos o enterro dela no Finados, na próxima aula, que continuaremos a ler, né? Paramos exatamente nesse ponto do livro, da morte de Ofélia. Então, a gente tem essa perspectiva, né, dessa inversão trágica, onde Epicuro ali está num refúgio de pensamento e, em contrapartida, a Ofélia vai ali para se deixar morrer, né? O livro ipsilítere, digamos assim, ele não diz que a Ofélia se matou, né? Ou foi suicídio ou não foi suicídio. É uma questão que o livro não aponta. Mas aqui a gente pode fazer esse pensamento. Eu não acredito que a UERJ, na redação, possa abordar o tema suicídio, mas é um tema bastante em voga. Eu acho que vale a pena a gente, mais na frente, dar uma pincelada. Tem alguns filósofos caminho que falam sobre o suicídio, mas não nesse caso aqui, tá? Um outro ponto, né? O jardim feminino, lugar de clausura e de transgressão. Vocês estão vendo que tem sempre esse jogo de força, essa dualidade. Na literatura, o jardim foi historicamente o espaço das mulheres, tanto como prisão como refúgio. Em um jardim fechado da tradição medieval, hortus clausus, a mulher é vista como pureza e confinamento. Já em escritores modernos, como Virginia Woolf e Clarice Lispector, que a gente já viu que ela já caiu no primeiro exame,
O jardim se torna lugar de introspecção e ruptura. Ofélia, nesse sentido, encarna o movimento em que o jardim deixa de ser fechado e se abre ao abismo. Naquele momento em que a gente vai caminhar para pensar no jardim, ela se deixa ser consumida por esse abismo e ali ela faz uma simbiose, né? Ela participa do jardim, né? Como um todo, se excluindo. A gente vai ver isso. Seu corpo nas águas floridas é a imagem da transgressão estética e existencial. Ela sai do papel de musa e torna-se paisagem, fundindo-se com a natureza como gesto de libertação silenciosa. Podemos ver aí uma antecipação poética do ecofeminismo. Meninos, ecofeminismo, em que o corpo feminino e o corpo da terra são ambos violentados e ao mesmo tempo sagrado. Esse ecofeminismo pode ser um tema colocado na questão dessa simbiose, né, entre o jardim e a morte de Ofélia, tá? Então, prestar atenção nesses detalhezinhos. Em outra perspectiva, a gente tem também a filosofia da tensão e do fim, porque no Ocidente, acredito eu, por questões históricas, por questões medievais, porque a gente viveu, o mundo viveu numa Idade Média por 1000 anos, onde a igreja dava o tom social, né? Essas questões, a questão da morte, a questão do fim, é como um mito. Ai, não fala de morte, não, a gente não vai morrer. Quando, na verdade, o dito popular, né, traz a única certeza que temos dessa vida é a morte. Heidegger, que é um filósofo muito importante, trata, eu gosto muito dessa frase, que o homem é um ser para a morte, né? Não tem jeito, uma hora a gente vai embora. Então, me parece, tem uma ideia de que a morte, ela está presente e está ausente. Ela é falada e não é falada. Ela está ou não está. Ser ou não ser. Então a gente vai chegando nesses pensamentos, nesses pontos que a gente precisa analisar. Na filosofia da tensão e do fim, a gente tem outros filósofos contemporâneos que são maravilhosos, que inclusive eu venho estudando também lá no mestrado. Do ponto de vista da filosofia da tensão, porque olhar para o jardim é estar com o olhar atento, precisa de uma atenção para você verificar. Temos as mulheres, né, e também temos Byung-Chul Han, Simone Weil, né, e Jorge La Rosa, tratando a filosofia da atenção como o jardim sendo espaço de escuta do ser, da contemplação do que é pequeno e efêmero. A morte de Ofélia, envolta em flores, é uma imagem daquilo que Simone Weil chamaria de desfazer do eu, porque esse corpo físico, ele perece, ele vai se desfazendo. Uma entrega radical à beleza e à dor. Uma atenção extrema ao instante. Há também aqui uma leitura possível de Heidegger, para quem o homem autêntico é aquele que habita poeticamente no mundo. Ofélia, ao morrer, entre flores, habita poeticamente o seu fim. Ela transforma o morrer em imagem, em metáfora, em poesia. Eu achei essa parte com a relação da filosofia da atenção muito curiosa, porque ela morre, mas não se deixa morrer, porque a partir daquele momento ela se transforma como parte daquele jardim e vai se eternizar naquele lugar. Então, eu acho que essa perspectiva de habitar poeticamente o seu fim, né? A gente tem
um habitar poético, no fim, de Shakespeare. Shakespeare habita poeticamente o seu fim nas suas obras, né? E que estão aqui e sempre estarão, acho que não, né? Até porque a gente está numa pegada agora de queima de livros. Já passamos por isso e vamos passar de novo, e então não sei. Mas em várias situações, pessoas se eternizam com nesse habitar poético. E aqui a filosofia da atenção ela nos traz essa questão, essa perspectiva que é preciso perceber o habitar poético. Vamos lá, tem muita coisa. Aí, isso aqui é meu. Botei porque eu que fiz a aula, entendeu? Eu coloquei. Eu não podia passar nessa vida sem conhecer o jardim mais lindo do mundo, na minha visão, Daniele. Que eu precisava conhecer o jardim de Claude Monet, porque na escola, quando a gente estudava artes, quando eu estudei arte, quando eu vi estética, que não tinha esse nome, né? Não conhecia estética filosófica, não tive o prazer de conhecer a estética filosófica na escola, mas no livro de literatura, no livro de história, no livro de artes, eu vi aquelas árvores choronas que eu chamo, né? Aquele jardim que Monet cria na sua casa, o jardim japonês, né? Aquela serenidade da busca oriental. Então, eu fiz aqui um paralelo também da Ofélia com o Jardim de Monet. Não sei se ficou bom, mas vocês me digam depois. O jardim como espelho da interioridade. Quem tiver oportunidade um dia de poder ir. As pessoas querem ir à França para ver a Torre Eiffel. Eu queria ir à França para ir a Giverny ver aquela maravilha e poder sentar na cadeira onde Monet sentava, o local, não a cadeira em si, né, mas o local onde ele sentava e contemplava o absoluto de olhar para o seu jardim, da sua do quarto, do seu ateliê, e ali ele pintou magnificamente, né, os jardins de Monet. Inclusive, a gente tem um filme muito antigo, né, que fala, foi até aquele rapaz que se suicidou, infelizmente, o Robbie Williams, né, que trata da vida após a morte, né, e inspirado, né, nessa passagem da vida na Terra para outra realidade, né, imaterial, eles apontam nos pincéis de Monet para trazer o céu, para trazer o paraíso. Então fica também a dica aí para quem quiser, de curiosidade, ter essa percepção artística em movimento, né? Porque o quadro ele está inerte, né? A pintura, e você na sua imaginação vai buscando esse imaginário. Então vamos lá. Tanto Ofélia quanto Monet se ligam a jardim como espelho da subjetividade. Nós, seres humanos, possuímos nossa subjetividade. E isso que nos faz ser humano. Porque se é todo mundo igual, né, eu não quero falar aqui das questões políticas, né? Se a gente coloca todo mundo igual, numa caixinha igual, a gente está perdendo o quê? A nossa individualidade, o nosso subjetivo. E o jardim, ele é um espelho dessa explosão de informação. Ofélia mergulha nas águas e nela desaparece. Monet mergulha com o olhar e nelas encontra a luz. Ambos enfrentam o espelho líquido, símbolo da alma e da instabilidade da existência. Porque a gente tem, né, outro filósofo, Heráclito, que a vida é um rio, que está sempre em movimento, esse movimento da vida, esse movimento da existência. No entanto, quando Ofélia é engolida pelo reflexo, Monet transforma o reflexo em arte. O jardim para ele é o espaço onde o mundo exterior e o mundo interior se fundem. O olhar do pintor dissolve as formas rígidas e faz da natureza uma experiência do tempo, da impermanência e da atenção. Ideias que dialogam com Bergson, outro filósofo.
para a percepção. Para quem a percepção é fluxo e duração. Bergson. Para a gente falar especificadamente de cada filósofo, deveríamos fazer um curso sobre Ofélia em 1 ano, para poder estudar profundamente todos esses filósofos. Estou aqui apontando só o conceito principal que faz, né, link com Ofélia, tá, gente? Outra questão importante é a água como símbolo filosófico da consciência. A água é o elemento central em ambos, tanto para Ofélia quanto para Monet. As flores flutuantes de Monet e o corpo flutuante de Ofélia são imagens do efêmero. Mas enquanto em Ofélia a água é o lugar da morte e do silêncio, em Monet ela é o lugar da contemplação e da vida sensível. A planta, a flor, ela é algo muito delicado e muito sensível, e que se você agir de forma abrupta, você machuca a flor e leva ela à morte. Essa diferença revela 2 dimensões filosóficas do jardim. Em Shakespeare, o jardim é trágico. O feminino é absorvido pela natureza como denúncia de uma sociedade que não o escuta. Em Monet, ele é estético. É o olhar que transforma o sensível em linguagem. Podemos ler isso à luz de Merleau-Ponty, que via na pintura a experiência mais pura de percepção. Monet não pinta o que vê, mas o ato de ver. Assim, os jardins das ninféias é o avesso do jardim de Ofélia. O jardim das ninféias é o jardim de Monet, tá, gente? Em um, o corpo se afunda, que é Ofélia. No outro, o olhar emerge, que traz ali a pintura. E, mesmo assim, é possível observar o jardim como resistência à barbárie. Gente, tá tudo bem? Tudo bem? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Todo mundo aqui ainda? Sim. Sim. Vamos lá, eu tô falando pra caramba. O jardim como resistência à barbárie. Há ainda uma dimensão ética poderosa nessa analogia. Monet pinta seu jardim durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Europa está em ruínas. Como um homem, dentro de um mistério de guerra, daquela terra arrasada, devastada, consegue ver beleza. Seu ato de pintar flores e reflexos é uma resistência à destruição, uma recusa em deixar que a beleza morra. Do mesmo modo, a imagem de Ofélia morta entre flores é uma resistência simbólica ao patriarcado. Seu corpo, embora silenciado, ainda fala através da imagem poética que sobrevive aos séculos. Em ambos, o jardim é o lugar onde a vida resiste à violência, seja pela arte, seja pela memória. Podemos lembrar aqui Bell Hooks. Meninos, Bell Hooks está na moda. Bell Hooks vai cair na prova de vocês em qualquer matéria, tá? Dê uma olhadinha em Bell Hooks, que fala do amor como prática de liberdade. Tanto Monet quanto Ofélia nos mostram a beleza e o amor são atos políticos quando se opõem à brutalidade do mundo. Um exemplo do cotidiano. A gente foi violentado na rua. Um assaltante, o rapaz foi lá e levou os nossos pertences. A gente, com raiva, fica triste, mas vai lá e compra de novo. Porque isso é a beleza. Essa questão da resistência à destruição. Não é porque me destruíram que eu vou destruir também. Então se me destruíram, eu vou continuar. E a gente está aqui porque a gente não compactua com a destruição e perece nessa destruição.
A gente respira, dá uma raiva, né? Vai na força do ódio, mas vai. O Jardim de Ofélia e o Jardim de Monet representam dois modos de compreender o encontro entre o humano e a natureza. Olha a natureza aí em voga. Em Hamlet, o jardim é o espaço trágico. A água que acolhe Ofélia é também o espelho de um mundo que rejeita o feminino pensante. Já em Monet, o Jardim de Gevigny torna-se refúgio da alma e campo de contemplação. As águas das Niféias não afogam, mas revelam. Se em Shakespeare a natureza é testemunha da dor, em Monet ela é a possibilidade de renascimento. À luz da filosofia da tensão e do amor, como propõe Simone Weil e Bell Hooks, o jardim, em ambos os casos, é resistência. Na morte de Ofélia, o gesto poético de não calar. Na pintura de Monet, o gesto estético de continuar vendo. Em ambos, o feminino e o sensível se afirmam como forma de salvação diante da barbárie. E aí, assim eu termino, por hora, tá, gente? Agora, a questão do jardim. Porque o jardim, ele ficou muito assim, tipo, ó, esse jardim aí eu acho que vale a pena, hein? Vamos dar uma paradinha para olhar esse jardim antes de entrar nas questões mais práticas, né? Que a gente está mais adaptado. Então, eu vou depois disponibilizar lá no grupo, né, o slide para vocês relerem com calma depois e marcarem e pesquisarem aquilo que possa ter ficado um pouquinho fora do entendimento de vocês, tá bom? Então, a gente agora vai dar uma destrinchada. Agora é o efeito cebola, várias camadas, como dizem os meus alunos. Tia, efeito cebola? Eu falei, efeito cebola, várias camadas. Vamos lá. Primeira camada, eu elenco aqui 7 camadas, tá, gente? Mas quem pensar outras camadas, anexam, tá? Isso aqui é uma questão reflexiva. As camadas ontológicas, a primeira camada é ontológica. O ser e o não ser. Eis a questão. A frase icônica, né, que todo mundo usa, mas ninguém sabe por quê. Mas vamos lá. Deixa eu beber uma aguinha que eu tô com muita sede. A primeira dimensão relevante é ontológica, do ser. Ontologia, estudo do ser. Hamlet representa o sujeito que pensa e questiona a existência. Ser ou não ser? Eu vou lá vingar o meu pai ou não vou vingar meu pai? Eu vou entrar nesse jogo político ou eu não vou entrar nesse jogo político dentro da obra? Enquanto Ofélia é constantemente impedida de exercer autonomia, sendo definida em função do pai, que a gente já viu que o pai tinha um controle psicológico, ontológico em Ofélia, o rei e Hamlet, o amado. Nesse sentido, ela encarna o que Simone de Beauvoir descreve como o outro. Simone de Beauvoir, embora polêmica, né, que ela diz que a mulher não nasce, ela se constrói, é o que a filósofa pensa, tá? Eu não penso assim, mas a gente tem que trazer porque Simone de Beauvoir é uma filósofa importantíssima, uma das poucas filósofas que nós vivemos na academia, porque a academia é o cânone da filosofia, as obras, os filósofos são todos homens. Dificilmente a gente esbarra numa mulher. A gente tem 2 mulheres que a gente esbarra sempre, que é Simone de Beauvoir, porque dizem que ela é esposa de Sartre, tá? Ambos existencialistas, e Hannah Arendt, só. Mas a gente está vendo aí, tem um leque de mulheres que a gente não vê isso em lugar nenhum na faculdade, tá, gente? Imagina aqui fora. Mas parece que ela não viveu com ele, né? Eles moravam juntos. Eles viviam em casas separadas numa época que isso aí era um escândalo. A sociedade condenava, era um escândalo. Tanto é que Sartre ganhou um Nobel e ele não foi buscar o Nobel e não foi buscar o dinheiro.
que ele falou: eu não vou fazer parte disso, dessa hipocrisia, né? Onde se distribui dinheiro àquele que melhor escreve. Eu não estou aqui para escrever para ganhar dinheiro. Então, assim, era um casal complexo, né? O Sartre com a Simone de Beauvoir. Escandaloso, parece, não sei, né? Mas o pessoal aí, a boca miúda, fala que na faculdade, na academia, né? Ela vivia entre as suas alunas, né? Enfim. Mas aí o problema é o seguinte: eu ouvi isso ontem de uma colega que estudou Simone de Beauvoir. Ela estava falando o seguinte, que todas as vezes que a gente fala sobre mulheres filósofas, a gente sempre cunha a relação da sua sexualidade. Ah, não, porque ela se relaciona com as outras alunas. O problema é dela, né? Importante que ela escreve, que deixou para a gente questões de enfrentamentos que a sociedade passa, enfrenta e que a gente precisa pensar, e teve coragem de escrever e enfrentar esse mundo de homens, né, do patriarcado filosófico. Mas vamos continuar. Em um outro, um ser cuja existência depende da definição masculina. Ofélia não escolhe, ela é escolhida. Sua subjetividade é negada e sua identidade se dissolve diante das expectativas sociais, evidenciando que o feminino na obra aparece frequentemente como apagamento do ser. Nós já tivemos no Enem, ano retrasado, 2023, o apagamento do ser, da mulher, né? Que foi até uma questão que eu fiquei muito, assim, perplexa quando eu vi o tema, que era a questão da invisibilidade do trabalho de casa, né? O trabalho que a mulher exerce dentro de casa, né? É uma coisa apagada. Ninguém percebe. Todo mundo quer chegar em casa e ver a casa arrumada, a comida feita, a roupa passada, tudo organizado, mas não sabe a demanda que isso exige, né? Então, esse apagamento do ser já foi um tema abordado pelo Enem em prova de redação. Então, é uma possibilidade. A tragédia de Ofélia é o colapso do ser que nunca pode ser. Ela queria, mas ela não podia. Ela tava nessa trindade aí entre o pai, o rei e Hamlet. Que ela não podia. Tinha até um irmão também aí, né? Que também exercia forças sobre ela e ela não podia ser o que ela realmente era, Ofélia. Por isso que ela colapsia, tragicamente, a gente não sabe por conta disso se ela morre ou ela se deixa morrer. Uma segunda camada é uma camada epistemológica. A verdade e o silêncio. A verdade e o silêncio está na figura de Ofélia. A busca de Hamlet pela verdade, que é a minha frase preferida, algo de podre no reino da Dinamarca, ele fala, tem alguma coisa errada, vou buscar a verdade. E expõe o valor do conhecimento e da dúvida. Entretanto, o feminino é colocado fora da esfera do saber, ou seja, Ofélia é excluída da racionalidade, ela sente enquanto Hamlet sabe. Sua linguagem é poética, fragmentada, delirante. Porque ela delira, lembra? Um saber corporal e intuitivo que a filosofia tradicional despreza. Em termos Foucaultianos, Foucaultzinho para os meus alunos, o discurso de Ofélia seria o discurso da loucura, ou seja, uma forma de saber marginalizado, interditado pela razão patriarcal. Entendam aqui, gente, que essa razão patriarcal é uma razão legal de um ordenamento jurídico que exige que sejamos pessoas lúcidas, né? Porque o louco, ele tem essa questão de pensar fora da realidade. Inclusive, na época medieval, que é essa transição onde a obra de Hamlet está sendo escrita, o louco, ele era o conselheiro do rei.
porque ele falava as verdades para o rei, verdades que ninguém tinha coragem. E depois ele vira, né, de forma pejorativa, o bobo da corte. Né? O bobo da corte é essa imagem do louco, que tudo fala. Ele percebe aquelas situações e vai ironicamente, num deboche, né, apontando os erros, os defeitos, as tramas, e todo mundo dá risada, achando que aquilo é uma palhaçada. E quando, na verdade, é essa marginalização, e ele está trazendo a realidade, essa camada epistemológica. Enquanto Hamlet filosofa com palavras, Ofélia filosofa com silêncios. Hoje, na nossa realidade, a gente discute muito o silêncio, porque, embora estejamos sem emitir som, a nossa cabeça é uma cabeça barulhenta, principalmente que a gente está hiperconectado, né? O dia inteiro é WhatsApp, é Instagram, vendo vídeo, vendo streaming, a gente não está... falta esse silêncio. E essa hiperconexão acaba nos trazendo uma inquietude, uma ansiedade, nos torna patologicamente doente. E isso é uma engenharia social construída pelo um alto que a gente não tem acesso, entendeu? Que nos quer deixar doentes. Para quê? Para que eles possam fazer o que eles bem entendam e a gente não consiga perceber. Então, quando a gente estuda filosofia clínica, né, até após que eu estou fazendo em paralelo, estou fazendo mais ou menos, né, mas fazendo em paralelo com o mestrado e com a minha vida, né, vou dizer para vocês que 80% dos anseios ontológicos, epistemológicos das pessoas, as suas ansiedades, as suas destruições existenciais estão relacionados ao social, à construção política que estamos vivendo, tá? Então fica aí mais uma oportunidade, mais uma dicasinha para vocês anotarem, né, que pode cair isso na redação. Sua loucura é uma epistemologia do corpo e da exclusão. Exatamente aquilo que eu falei do bobo da corte. Ele entra pulando, é muito expressivo, muito colorido, chama muita atenção, fala o que quer, né? Mas ele é um excluído. Porque, ele é louco, deixa ele pra lá. Quando a Ofélia canta aqueles cantos, né? Tadinha, tá maluca, né? Tadinha, tão nova, tão bonita, maluca. É isso que eles querem fazer, tá? Lembrando aqui mais uma vez, a questão não é demonizar o patriarcado, é colocar as funções e o que cada um está fazendo. O homem no seu papel e a mulher no seu papel, tá? Para não falar assim, depois vão perverter a minha fala, falar assim, a Daniela é feminista. Não, eu estou trabalhando aqui o feminino com um movimento feminista que pode ser abordado nas questões da prova da UERJ, beleza? Vamos lá que eu estou falando a beça, né? A epistemologia da personagem também merece atenção. Enquanto Hamlet busca conhecimento e verdade por meio de reflexão, Ofélia se manifesta principalmente pela emoção e pela linguagem poética. Sua loucura, embora marginalizada pela razão dominante, pode ser lida como um discurso próprio, conforme Michel Foucault em História da Loucura. A fragmentação de sua fala e os cânticos delirantes revelam um saber corporal intuitivo que escapa às estruturas do poder e denuncia a exclusão feminina. Próxima camada, ético-política, o poder e dominação. No universo de Hamlet, o poder é masculino, hierárquico e vertical. As mulheres, temos Gertrudes ali, né, a mãe de Hamlet, são peças de uma política que as atravessa, nunca agentes da sua própria história. Foucault explica que o poder se exerce nos corpos e nas condutas. Poder disciplinar. Vimos isso lá na filosofia. E é justamente o corpo de Ofélia que sofre as consequências. Ela é vigiada, manipulada e usada. E diante disso, ela sucumbe. Ela era maluca? Ela era louca? Ou uma estratégia política dentro daquele ordenamento da corte faz com que ela morra por dentro e acaba externalizando isso de fato e venha ao seu falecimento? É isso que a gente precisa pensar.
Gertrudes, mãe e rainha, é também instrumento político. Ela não governa, ela representa o poder masculino do marido morto e do rei novo. É um peão ali. Ao invés de ela ser a rainha no xadrez, ela é só um peão. Hegel, em sua fenomenologia do espírito, descreve a dialética do senhor e do escravo. Eu não sei se o Pablo chegou a conversar com vocês sobre essa dialética. Lembre na segunda-feira para ele falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Que aqui não vai dar tempo. Aqui, o feminino é o escravo simbólico. Reconhece o outro, mas não é reconhecido. O feminino em Hamlet revela como o poder político e o patriarcado se confundem. O corpo da mulher é o campo onde a dominação se encena. Sempre a mulher, a gente vê na arte, na literatura, essa vulgarização, não do vulgar explicitamente sexual, mas essa fragilidade vulgar da mulher. E é sempre posta isso de uma maneira, muitas vezes, pejorativa. E a gente tem que estar sempre atento, sempre ligado para isso aí, há algo de podre no reino da Dinamarca. Sob a perspectiva ética e política, a peça Hamlet evidencia que o poder se exerce sobre o corpo feminino. Foucault destaca que o poder se materializa nos gestos e conduta das pessoas, e isso se manifesta claramente em Ofélia, controlada e manipulada. Ela é instrumento da política da corte e, ao mesmo tempo, vítima de um sistema que nega a sua autonomia. Gertrude, mãe e rainha, também ilustra essa limitação. Seu poder é simbólico e funcional, mas nunca plenamente soberano. Assim, Hamlet revela que o patriarcado não apenas define o papel da mulher, mas impõe consequências trágicas àquele que não consegue se enquadrar. Aquela que não consegue se enquadrar. Quando a gente não se enquadra nos moldes, a gente é rechaçada. Em todos os lugares, nós conseguimos o benefício do trabalho, mas em contrapartida não ganhamos. Hoje, 25 de outubro de 2025, ainda temos disparidade, desigualdade salarial entre homens e mulheres. O que já está se falando lá atrás, hoje continuamos na mesma questão. Uma coisa que eu queria fazer aqui um parênteses, no filme, nessa obra, nesse filme novo aí, nessa releitura desse filme, Ofélia, e nas músicas de Taylor Swift, Ofélia, ela toma uma outra proporção. Ela pega e vai viver a vida dela. Ela não quer saber do pai tá morto, do irmão, de poder, de herança, de noivado com Hamlet. Ela dá Deus para todo mundo e cai no mundo, buscando a sua liberdade e sua autonomia. O que o texto não fala. Então, quando vocês forem falar sobre Ofélia, forem escrever numa possível pergunta relacionado a isso, Ofélia não ganha autonomia, ela não é autônoma. Ela não joga, ela não consegue jogar o jogo do poder e sucumbe. Diferentemente do todo o álbum que a Taylor Swift brilhantemente traz, todo um álbum dedicado a Ofélias, que somos todas um pouco Ofélias, e essa questão da autonomia e da liberdade, tá? Quarta camada. Camada existencial, a angústia e o absurdo. Gente, eu adoro o absurdo. Tanto Hamlet quanto Ofélia vivem a experiência da angústia existencial. Quem não? O que eu estou fazendo aqui? Por que estou aqui? Meu Deus, me dá uma luz. A existência é a causa de angústia. E a liberdade, essa liberdade que a mulher deseja, que está lá nas releituras de Hamlet e no álbum da Taylor Swift, a liberdade é o maior causador de angústia da existência humana. Porque a liberdade eu posso escolher caminhos. Eu falo, vou por aqui ou vou por ali? O que eu faço? Largo o direito e vou só dar aula e fico pobre, vou mendigar na rua, vender miçanga na praia, ou continuo com direito pagando as minhas contas? É angústia.
né? Onde eu sou feliz? No direito ou na sala de aula? Obviamente na sala de aula. Mas, obviamente, a sala de aula, ela, por estar dentro de uma estrutura política perversa, ela não nos deixa ter essa alegria, essa felicidade. Mas vamos lá, foi só um desabafo. Foi um desabafei, vamos continuar. Tanto Hamlet quanto Ofélia vivem a experiência da angústia existencial, mas enquanto ele a transforma em reflexão filosófica, ela a converte em dissolução interior. Kierkegaard foi tema da dissertação, não, mas do trabalho de conclusão da graduação do Pablo. Quem quiser, ele não mostra para ninguém, não, mas eu posso disponibilizar aqui para vocês depois. Ele fez o trabalho dele em Kierkegaard brilhantemente, claro, tirou 10, né? E que é o primeiro existencialista que amava Shakespeare. Leria Hamlet como um protótipo do homem angustiado diante da liberdade. Eu vou honrar o meu pai ou não vou? Isso é liberdade. E isso causa angústia. E é assim mesmo, precisa ser assim. Ofélia, por outro lado, não tem essa liberdade. E sua angústia não leva à escolha, mas à dissolução do eu. Na angústia dela, ela prefere fazer o quê? Sucumbir ao ter que vivenciar aquele apagamento, tá? Com Sartre, existencialista, poderíamos dizer: Hamlet é o ser condenado a ser livre e Ofélia é o ser condenado a não ser. Então a gente volta lá para a primeira camada do ser ou não ser. Tá vendo que ela tá sempre vindo? Quando Shakespeare faz essa brincadeira do ser ou não ser, eis a questão, é de uma profundidade incalculável, que a gente vai ficar aqui a vida inteira estudando só essa epígrafe, né? E a gente não vai conseguir chegar em todas as camadas do quanto ela é rica. A angústia de Hamlet é intelectual, a de Ofélia é corporal e silenciosa, mas ambas revelam a precariedade da existência humana. E aí aqui, em Kierkegaard, como um protestante, né, alguém religioso, a gente poderia entrar numa questão aqui teológica, né, mas nesse momento não cabe. Tá? Não acredito que vai existir algo teológico que vai abarcar religião, principalmente a religião cristã, que é a religião da época, tá? Tanto para Shakespeare quanto para Kierkegaard. Então, não acredito que vai cair, mas fica aí a luzinha acesa, tá? Nessas questões teológicas. A próxima camada é a camada estética e poética. O belo, o louco e o trágico. A loucura de Ofélia não é apenas um evento dramático, mas uma experiência estética da ruptura. Essa palavra está na moda, ruptura. Ela transforma a dor em arte. Canta, fala em metáfora, distribui flores, mistura o belo, o insano. E temos Nietzschezinho, né? Nietzsche diria que ela representa o espírito dionisíaco, o excesso, o caos, o impulso vital que é a razão apolínea de Hamlet tentar conter. Então, essa vitalidade, essa energia vital feminina, Hamlet, o pai, o irmão, o rei, fala: você tem que ser bela, recatada e do lar. Fica a dica, tá? E Nietzsche fala: arrebenta com tudo isso, minha filha, e vai viver, né? Porque se você não externalizar essa sua potência, você vai adoecer. E quando a gente vai reprimindo, Nietzsche tem o retorno do recalcado. Quando esse recalque volta, ele traz problemas, porque aí você já está no absurdo, no trágico. Então, toda vez que a gente reprime as sensações, a sua existência, a sua psique, ela vai fugir para algum lugar. Algum lugar isso vai se manifestar. Aí se manifesta na comida, se manifesta na patologia, na somatização de doenças, o corpo adoece, a gente fica compulsiva por gastar.
E tudo isso são fossos, são furos na nossa existência que nos faz tentar sair dessa ruptura, tá? Que nos adoece e acaba nos trazendo esse problema. E aí a gente não consegue buscar um equilíbrio, porque a estética, a arte, ela não é algo equilibrado, algo pragmático, algo cartesiano, algo organizado, né, vertical, como a gente viu, né, que o patriarcado é algo vertical, né? A estética e a poética, ela não tem forma. E essa não forma, muitas pessoas não conseguem se enxergar nessa mistura toda e acaba enlouquecendo. Porque o louco é aquele que percebeu a sua existência e não conseguiu voltar para essa realidade programada. Ele sai e não volta mais. E aí, para recorrer, né, ao judiciário, ao direito, né, Foucault traz essa questão da loucura relacionado à captura pelo direito para falar assim, ó, esse aqui a gente não pode botar numa prisão com os outros, porque ele é maluquinho. Ah, ele fez isso porque ele é inimputável, ele é incapaz, porque o louco é um incapaz, né? E isso são essas perspectivas políticas, éticas, que são as grandes camadas da sociedade que está hoje tão vívida que está trazendo essas doenças como ansiedade, depressão. E as nossas crianças, por exemplo, sala de aula, a gente vê metade ou mais da turma PCD, né? Crianças com alguma uma deficiência, né, no intelecto, na psique, enfim, é uma coisa horrível, tá? Mas está aí e a gente tem que, como dizia lá na Bíblia, né, desviar dos porcos, né? Não dê pérolas aos porcos. Então a gente percebe, a gente está maluco? Estamos. Vamos medicar para ficar bem. Isso faz parte, tá bom, gente? O trágico, em termos. Aí, desculpa. A cena de sua morte é puro simbolismo trágico. Flores, água, leveza e morte coexistem. O trágico, em termos aristotélicos, desperta piedade e temor. Tadinha, né? Mas em Ofélia, ele também desperta reflexão sobre o destino feminino como sacrifício. Como nós, mulheres, somos sacrificadas na sociedade. E isso é um pensamento que precisa ser refletido. A estética de Ofélia é uma filosofia da sensibilidade. Sua loucura é arte e a sua morte é pensamento em forma de imagem. A dimensão existencial e estética da personagem se manifesta na loucura e na morte. Enquanto Hamlet intelectualiza a angústia, Ofélia a vive comportalmente. Sua dissolução no delírio e posteriormente na água simboliza a impossibilidade de existir plenamente em um mundo que a marginaliza. Nietzsche e Aristóteles permitem compreender essa dimensão. A loucura dionisíaca de Ofélia transforma a dor em experiência estética, e sua morte representa o trágico que convoca reflexões sobre o destino feminino e a injustiça do mundo social e político. Sexta camada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá bom. Outra. Sexta camada. Camada linguística e performativa. O feminino como discurso. Outro problema. A fala das mulheres em Hamlet é sempre controlada, até que na loucura explode em excesso. A gente tem vários memes disso na internet, são maravilhosos, né? A mulher, quando ela surta, tá surtada, tá lá reclamando, falando, tá louca. E não é. É porque tentam colocar a gente e a gente vai internalizando, recalcando. E na hora que sai, a gente não sai. O certo que sai errado é isso. Isso se conecta diretamente com as ideias de Judith Butler sobre a performatividade do gênero. O feminino é um papel social
que se sustenta pela repetição. Enquanto a Ofélia obedece, o gênero funciona. Quando ela enlouquece e canta, o gênero colapsa. O discurso feminino deixa de ser regulado e por isso é punido. Sua morte é, portanto, o preço por ter desfeito a performance da docialidade. Docialidade dos corpos, Foucault traz também isso. Foucault é muito importante, tá? Na literatura. Porque o corpo dócil é o corpo manipulável. A linguagem de Ofélia mostra que o feminino é uma construção performativa e o silêncio um instrumento de dominação. Essa perspectiva da filosofia contemporânea do gênero, Judith Butler explica que o feminino é uma performance social. Ofélia cumpre o papel esperado, filha obediente, amada fiel, até que a ruptura com esses papéis leva à loucura e à morte. Seu silêncio e sua dissolução física revelam o preço de não cumprimento das normas de gênero, evidenciando que a opressão simbólica é tão poderosa quanto a opressão material. A opressão simbólica é aquilo que é de mais perverso no ser humano. Nós temos aí a sociologia traz diversas questões simbólicas, como o simbolismo, né, até Jung, né, os arquétipos, essas questões de enquadramento, né, como isso cunha as questões sociais e como isso pode ser manipulado. Sétima camada, metafísica. O amor, a morte e a redenção. Por fim, a dimensão metafísica. Ofélia ama Hamlet com pureza, mas esse amor é impossível, e a impossibilidade amorosa se torna experiência de transcendência. Platão via o amor como caminho para o belo e o bem. E Ofélia, o amor é o caminho para o nada. Sua morte na água pode ser lida como retorno ao uno, como dissolução das fronteiras do eu, como um gesto de fusão com o absoluto, uma chave neoplatônica ou mística. Simone Weil, ao falar da tensão e da despossessão de si, talvez veria em Ofélia uma alma que se entrega ao infinito quando o mundo lhe nega sentido. Então, foi um mecanismo que Ofélia encontra, né, nesse se deixar morrer, se podemos dizer assim, como uma despossessão de si. Eu não aguento mais. E ela, naquela imagem belíssima, né, da pintura, ela está ali navegando em silêncio dentro daquele jardim, dentro daquele rio que passa o jardim. A morte de Ofélia é um ato místico, uma busca inconsciente pelo absoluto em um mundo que a reduziu ao vazio. Meninos, aqui a mística não é esoterismo, tá? É uma mística filosófica metafísica que transcende o sensível, aquilo que a gente não pode explicar, né? Aquilo que está aqui, mas que não está aqui, tá? Não confundam. Quando na filosofia a gente fala mística, as pessoas acham que a gente vai acender um incenso, né? E fazer uma meditação. Não é isso, pelo amor de Deus. É essa questão do sentido, de algo que não está para além do mundo sensível, algo que está para além do mundo sensível, que está no mundo metafísico, para além. Né? O amor, para Platão, como diz aqui, o belo e o bem, são conceitos que aqui no mundo sensível eles estão pervertidos, porque eles são uma cópia do belo, uma cópia do bem. Porque o ideal do belo e o ideal do bem está no transcendente, está para além do físico, está no campo metafísico, tá? E isso é místico, porque a gente não consegue explicar. E traz essa questão, essa busca inconsciente pelo absoluto. Isso é místico. Daniele, tá? Minha opinião, é inerente ao homem. Essa busca pelo mistério, pelo aquilo que a gente não consegue. Tem uma passagem de Tiago, não sei
referência bíblica como Pablo, tá? Mas tem uma passagem de Tiago, né? Que acho que é Tiago, que a Tânia me corrige aí, Tânia, se eu falar errado, que é o não precisar ver para crer, né? Que o homem que é o homem místico, o homem metafísico, é aquele que crê sem ver, né? Que estão falando de Jesus ressuscitado, né? Essa referência, mais uma vez aqui, a essa questão da Bíblia, né? Que traz esses contrapontos que são muito bacanas. Eu acho incrível. Eu tô lendo a Bíblia, tô lembrando de Hamlet. Tô lendo Hamlet, tô lembrando da Bíblia. Como está impregnado, né, o cristianismo dentro da literatura. E é importante a gente saber essas questões até o Pablo ficou de repente a gente fazer mais na frente aí mais aulas, né, sobre as questões bíblicas, porque muita coisa começa a fazer sentido, sabe? Abre um start, assim, caramba, é isso? Mas quem disse isso foi a Bíblia, desculpa, tá? Alguém já escreveu sobre isso. Certa vez um professor falou para mim, tudo que você pensar em filosofia, Daniele, alguém já escreveu. Basta você procurar e que você vai encontrar. Então, primeira fonte importantíssima, a fonte das fontes, a Escritura Sagrada. Fica a dica. Você sendo cristão ou não, tá, gente? Isso aí é referência. Em síntese, pra gente terminar, que eu pensei que fosse acabar às 11 horas, mas são 11h30. Shakespeare, talvez, sem um vocabulário, prestem atenção nisso, tá? Isso aqui nós estamos fazendo quase que um anacronismo, né? Querendo botar nossos sentimentos e pensamentos de hoje lá quando Shakespeare estava escrevendo, tá bom? Isso aqui são pensamentos que a gente vai tendo e uma criticidade sobre aquilo que a gente lê, tá? Shakespeare, talvez sem o vocabulário da filosofia moderna, intui o que séculos depois pensadoras como Beauvoir e Butler desenvolveriam, que a história da filosofia é também a história do apagamento das vozes femininas, e que Ofélia é o grito poético desse silêncio. Dessa forma, Ofélia pode ser entendida como uma metáfora filosófica do feminino. Enquanto Hamlet questiona, ela sente. Enquanto ele fala, ela é silenciada. Enquanto ele pensa, ela é definida pelos outros. Louca. Sua trajetória revela que a condição feminina, historicamente subordinada, se apresenta em Hamlet como um espaço de apagamento, resistência e reflexão silenciosa. Assim, a peça não apenas narra uma tragédia pessoal, mas convida à reflexão filosófica do ser, o poder e o lugar da mulher na sociedade. Num olhar estético, Ofélia encontra nesse espaço não somente a serenidade, quando ela morre, mas também a fusão entre natureza e dissolução. Seu corpo é absorvido pelas flores, pela água, pela vegetação. Ela se torna parte da paisagem, como se a natureza acolhesse aquilo que a cultura rejeitou. É uma inversão trágica da ideia epicurista. O jardim não é mais um refúgio do pensamento, mas o túmulo da linguagem e da razão. Beleza? Era mais ou menos isso que eu quis trazer para vocês como reflexão, tá? Para vocês poderem entender Ofélia e saber que pode cair alguma coisa nesse sentido e para vocês terem um repertório, né? Isso aqui é mais um repertório para que vocês consigam escrever e terem na hora inspiração para poder escrever, porque quando a gente fica limitado às questões que nos trazem, como Ofélia, né, só vai aceitando aquilo que nos trazem e não tem a capacidade de fazer reflexão e buscar o seu próprio repertório, porque a gente conquistou esse espaço de procurar e de falar. Aqui, essa ágora digital, hoje, a gente consegue fazer isso. A gente precisa buscar sempre esse repertório para poder se defender e para poder trazer reflexões para os outros, né? Porque não adianta a gente ficar gritando ou sucumbir como Ofélia, né? A Ofélia achou o melhor caminho sucumbir, está tudo bem. Encontro outras Ofélias
estão aí lutando, brigando para que as vozes não sejam caladas ou apagadas. Na filosofia, principalmente, nós, estudantes de filosofia, filósofas, enfim, tem uma discussão aí se aquele que se forma em filosofia é filósofo. Eu creio que não, mas muitos colegas dizem que sim. Não creio em nenhum conceito, nenhuma perspectiva filosófica ainda. Pode ser que lá no futuro eu deixe algo escrito, porque o filósofo só é reconhecido póstumo, né? Ele não é reconhecido na vida. Poucos foram reconhecidos em vida, Kant, né? Enfim, Sartre, mas a maioria deles, né, foram reconhecidos póstumamente. Também não estou aqui para dar reconhecimento, não. Mas para me chamar de filósofa, por exemplo, eu deveria ter algo, né, escrito ou algo novo, né, alguma perspectiva nova. Quem sabe, né? Não, enfim. Mas é isso, meninos. São essas questões que eu preciso trazer para vocês. Mais um pouquinho de repertório. Para quem é do grupo Aposta e está lendo, né, que está gostando, que está aqui presente, fica a dica também, porque quantas camadas existem na literatura, nas leituras. E fica também um convite para quando a gente fizer as leituras dos próximos livros da UERJ no ano que vem, vocês participem, porque são essas construções que a gente faz na leitura também para o pré-vestibular. Tá bom, gente? Existe algo na mulher que o homem jamais poderá fazer. Uma máquina pode fazer, mas o sexo masculino ele não consegue. Vocês sabem o que é? Alguém tem uma ideia do que só a mulher pode, que o homem jamais poderá fazer? Que uma máquina poderá fazer, mas um homem não? Acho que é ter um filho, não é? Será que eu falei alguma besteira? Gerar. Gerar, é. Ter um filho, né? Gerar, né? O verbo, né? Gerar. Jamais o homem poderá gerar, né? A gente pode criar crianças incubadoras externas ao corpo humano, tá? Mas o homem, na sua barriga, ele não vai ter uma criança. E como isso é desvalorizado e desmerecido. Essa potência feminina. Porque que desde sempre essa potência ela é silenciada. Então, acho que esse é o repertório, essa é a dica aí para a gente pensar final de semana e que os jovens possam fazer essa reflexão e poder escrever, né? Ter repertório para escrita. Dar à luz, Maria Vitória, perfeito. Isso mesmo. A gente comentou isso na aula passada, né?